Vamos para a nossa entrevista do dia. Deixa eu te perguntar, você já ouviu falar em carcinoma basocelular? É um dos tipos mais comuns de câncer de pele. A atriz Fernanda Rodrigues, talvez você tenha visto um vídeo dela rodando aí no seu feed, é porque ela revelou na semana passada nas redes sociais que ela está tratando a doença novamente. Pessoal, ela já teve e agora voltou, ela está precisando entrar novamente em tratamento. E esse assunto levanta um alerta extremamente importante. Muitas vezes, uma mancha que a gente... não, essa mancha sempre esteve aqui, a gente não liga muito, ou uma mancha nova que apareceu, um sinal, uma pinta, uma verruguinha. A gente não dá a devida importância, mas podem esconder problemas sérios. Você tem o hábito de usar, por exemplo, protetor solar diariamente ou só lembra quando vai ali à praia, só lembra de passar nas crianças e esquece de você? A gente precisa fazer disso um hábito na nossa vida, viu, pessoal? O sol, ele é um fator aí de risco muito importante para o câncer de pele. Fique atento ao uso do protetor solar, às mudanças nas pintas e nas manchas do seu corpo. Deixa eu sentar aqui para tomar um café com a doutora Lívia Grassini, médica dermatologista. Bom dia, doutora Lívia. Bom dia, Bruna. Bom dia também para Giedre Ezer, arquiteta. Vai compartilhar um pouco da história dela com a gente. Bem-vindas as duas. Obrigada. Deixa eu começar com a Giedre. Minha amiga, você tem uma história aí para contar relacionada ao câncer de pele e foi uma descoberta, assim, por acaso, né, Giedre? Sim, foi uma descoberta, assim, bem despretensiosa. Estava até conversando com a doutora Lívia, eu faço acompanhamento com dermatologista, porque eu tenho problemas de acne, veio recorrente, isso há 20 anos, inclusive é a mesma dermatologista. Então, acaba conhecendo, por isso que é interessante, às vezes, ter uma dermatologista para chamar de sua, né? E fui buscar uma receita, porque eu uso ácido com antibiótico todos os dias, fui buscar uma receita. Isso há aproximadamente 2 anos. Esse mês fez 2 anos. E ela sempre fala assim, chega aí, conversa comigo. Aí comecei a conversar um pouco com ela e estou sempre assim, coberta ou com um blazerzinho. Aconteceu que aquele dia eu estava com o colo exposto. Aí eu levei a mão e cocei um pouquinho. No que eu cocei, ela falou, o que está acontecendo aí? Eu falei assim, depois a gente dá uma olhada nisso. Só que às vezes eu passo o cabelo, ela não, deixa eu dar uma olhada nisso. Na hora que ela olhou, realmente tinha um sinalzinho que tinha um relevo, mas na coloração normal da minha pele. Você nunca tinha observado esse sinal, Giedre? Não, já havia observado, só que pele branca, normalmente é comum a gente ter algumas mudanças, algumas pintinhas novas que surgem, alguns relevozinhos, né? E às vezes até no colo, às vezes pode dar uma espinhazinha, um cravozinho, então tinha um relevozinho, me incomodava, já tinha coçado algumas vezes. Uma vez chegou a sangrar um pouquinho, achei que fosse a unha. Olha. E ficou. E aconteceu que eu levei a mão e cocei. Ela, não, deixa eu dar uma olhada. Aí ela pegou a lupa e olhou e ela já me falou de imediato, é câncer de pele. Uau, ali olhando pela lupa, ela já identificou características. E era muito pequenininho. E eu fiquei, assim, extremamente assim, abalada na hora. Eu até falei assim, você está brincando comigo? Ela falou assim, primeiro que com o diagnóstico de câncer não se brinca e muito menos com você, que é meu paciente. Vou brincar, isso é câncer de pele e tem que retirar. E inicialmente você fica com choque, né? Porque eu não tinha nenhum caso, nenhuma referência de câncer de pele. E você fica assim, como? E aí, agora, né? Agora, o que vai acontecer? Aí foi feita a primeira cirurgia. Apesar de ser muito pequenininho, fez uma margem com uma margem de segurança. E apesar dessa margem, quando chegou o resultado, que eu fiz cirurgia dia 7 de dezembro de 23. Logo depois da e cirurgia. da primeira, dali foi da segunda. Nossa. Aí o resultado, eu lembro que saiu nas vésperas do Natal e deu uma margem ainda comprometida, apesar de ter tirado com uma margem de segurança significativa. Aí fomos para uma segunda cirurgia que aconteceu dia 16 de abril do ano passado. E aí? Não deu mais nenhum tipo. Já saiu assim, completamente livre, mas é um estado de atenção, você muda uma rotina, não só de filtro solar, a gente vive numa cidade praieira, né? A gente assim, gosta de sol, por questão de pele, acabei assim, nunca foi assim de me expor assim muito, porque eu costumo falar que eu não fico com tomate, eu fico com uma beterraba. Pele sensível, a gente fica muito vermelho. Então, apesar do filtro solar, entrou um novo look aí que normalmente a gente usa para filho, que é a camisa UV, né? E muitas vezes a gente despreza isso. Passou a adotar na sua rotina? Adotei na minha rotina camisa UV também, além de filtro solar, vai para a praia, uma camisa UV, que é uma proteção um pouco maior e que te dá uma garantia, assim, uma cobertura, uma segurança melhor também.
Então, assim, é um estado assim, de atenção em alerta e um acompanhamento preventivo com recorrência. Doutora Lívia, a história da Giedra, eu acredito que seja frequente no consultório, né? Sim, o carcinoma basocelular é o tipo de câncer que a gente tem de pele mais comum, né? Cerca de 80% dos cânceres de pele são carcinomas basocelulares. Então a gente pega numa rotina constante no consultório, e a gente que faz cirurgia, né? Os pacientes vão para dermatoscopia, ele é bem frequente e às vezes o paciente vai incomodado com alguma lesão benigna, quer tirar uma pinta, ou às vezes vai eventual mesmo para fazer aquele check-up, né? Uma vez ao ano, e a gente acaba encontrando essa lesão, e essa detecção precoce é importante para que a gente faça a retirada, igual o caso da Giedre, né? A gente tire a lesão completa e se tiver alguma margem comprometida, a gente faça essa ampliação. Perfeito. Agora, doutora, a Giedre falou de um sinal que ela já tinha percebido, ela coçou antes e sangrou. Agora, quais os sinais que a gente tem que ficar atento? A gente está falando de pintas que mudam ali o aspecto, verrugas, algo que não existia, que de repente apareceu. O que a gente tem que ficar esperto aí na nossa pele? Isso, falando do carcinoma basocelular, é uma lesão mais elevada, né? Dá uma pápula mais elevada, geralmente da cor da pele, ela é mais brilhosa, a gente chama de perolada, ela pode ficar um pouquinho mais vermelha, ela tem um crescimento lento, mas geralmente é aquela ferida que não cicatriza. E a gente vai percebendo, às vezes em área fotoexposta, principalmente no rosto, pescoço, colo, né, de pacientes que têm uma pele clara, olhos claros, cabelos claros, pacientes ruivos, a gente tem uma incidência maior desse tipo de câncer de pele, e a gente sempre na detecção precoce é importante que a gente faça, né, essa detecção, porque apesar dele ter um componente, né, mais devagar, mais lento, ele pode fazer uma invasão local. Então, assim, ele tem menor risco de ser agressivo à distância, de dar metástase, mas, por outro lado, ele pode fazer uma invasão ali no local, chegando a pegar a cartilagem do nariz, músculo e até osso. Então, a gente, né, não dá sempre o alerta, né, de lesões que mudam de aspecto, pintas, no caso do melanoma também, outros tipos de câncer de pele, pintas que fazem, né, a transformação de bordas, que vão crescendo. Então, qualquer dúvida, qualquer sinal, igual da atriz, né, que a gente acendeu esse alerta, é super importante para a gente fazer essa informação, porque qualquer, né, lesão que apareça nova, que faça mudança desse aspecto, uma ferida que não cicatriza, uma pinta diferente, que você está observando ali que ela não estava, né, no seu corpo, pacientes que têm já uma predisposição genética, que tem fototipo mais claro, que é aquela pele que queima mais do que bronzeia, é o tipo de pele que geralmente está interligado ao carcinoma basocelular, fazer essa avaliação, principalmente, né, uma vez no ano no dermatologista. E no caso da Giedre, que já teve um câncer de pele, né, a gente sabe que existe uma chance maior de outras lesões virem, principalmente nos 5 primeiros anos. Então, a gente ficar atento, voltar com mais frequência, igual ela falou que ela volta na dermatologista dela, né, com uma frequência maior para fazer essa dermatoscopia, esse exame. Com certeza. Agora, sintomas. Por exemplo, a Giedre estava ali, não sabia, quer dizer, se ela não tivesse ido à médica naquele dia, naquele mês, provavelmente ela não descobriria. A pessoa vai sentir algum sintoma clínico de que tem algo geralmente errado? No local ela pode, se essa lesão, né, ela for uma lesão ulcerada, que sangra, ela percebe que essa lesão ela pode, né, ficar uma ferida que não cicatriza. É muito comum idosos, né, que tem ali na região central da face, achar que esbarrou, que traumatizou, que foi o óculos que né, fez algum trauma ali, ou que coçou e aí às vezes essa ferida não cicatrizou. Então é sempre importante, mudou de aspecto, tem uma lesão que está ali na dúvida, fazer a dermatoscopia e no dermatologista, porque aí a gente consegue, né, fazer essa abordagem ali de um exame físico, olhar com o dermatoscópio, que é um aparelho que a gente utiliza no nosso exame, que aumenta essa lesão, né, em 60, 70 vezes, para poder a gente conseguir ver características que são suspeitas ali do câncer de pele. Assim, o carcinoma basocelular ele é bem clássico na nossa dermatoscopia e fora, né, esse padrão igual a Giedre teve, de uma lesão ali que é uma pápula mais elevada, um pouquinho mais vermelha que o normal, a gente também tem um tipo mais agressivo do carcinoma basocelular que ele faz como se fosse uma cicatriz. Então, às vezes, o paciente não tem essa atenção para essa lesão, porque a lesão ela não faz nenhuma transformação que, às vezes, o paciente, né, sinta ali desconfortável com essa lesão. Então, por isso que é importante
importante, né, fazer sempre esse exame físico anualmente no dermatologista. Perfeito. Gedri, você já até contou um pouco do que mudou na sua vida, mas como é que foi depois da cirurgia? Foi um processo de recuperação tranquilo? Conta pra gente do seu pós-diagnóstico. Não, o pós-diagnóstico, a cirurgia eu acho que mais assim, emocionalmente, né? Ninguém sai desse diagnóstico Lógico. da mesma forma que você entra. Você começa a repensar em várias coisas e eu sou mãe, né? Já estive até aqui com o Bernardo. Então a gente passa a ter um novo olhar, não só para a gente, mas também para o filho e questão de autocuidado mesmo. Que normalmente a gente coloca camisa UV no filho, fica repassando o filtro solar. E esquece da gente. gente. A gente não tem esse cuidado com a gente. Então esse olhar primeiro também para a gente e às vezes a gente faz aquelas consultas também no pediatra assim com recorrência e às vezes para a gente fica um pouco assim de lado. E aí você também acaba não só na pele, mas tendo atenção dos outros lados também, né? Fazer mamografia com frequência, Exatamente. ter um outro tipo de olhar. Quando você vai em um médico, você fala que você já teve algum... E para poder fazer uma pesquisa e abranger. E mais assim, esse hábito mesmo do filtro solar. Você não está coberto com sol ou não sol. A gente tem a luz artificial também, que prejudica muito. Sou arquiteta, a gente fica sob luz. Verdade. E às vezes a gente até imagina assim, não, hoje eu não vou sair. Mas às vezes você tem uma obra, você tem uma coisa, você acaba ficando exposto também ao espaço aberto, à energia solar. E às vezes não estava nem previsto aquilo. Então, independente, estando ou não, é sempre mesmo o filtro solar e o cuidado de aderir a camisa UV. Foi mais em relação a isso. E também eu até trago aqui... É verdade, mostra pra gente. Olha o que a Gedri trouxe, gente, que legal. Ela chegou aqui com o bonequinho do filho, eu falei, mãe sendo mãe, deve ter achado na bolsa. Levanta aqui só um pouquinho e mostra pra quem tá em casa. Esse bonequinho que tem um papel muito importante, né, para você, que está te ajudando, né? O que você faz com esse bonequinho, Gedri? É um bonequinho, até peguei uma outra caneta, porque normalmente quando a gente marca, ele solta, então depois que marca, você deixa para poder o hidrocor ficar. Tem que fixar. Né? Fixar. Fui recente, acho que semana passada, semana retrasada, fui na dermatologista, então assim, eu tenho um menino, né, então peguei um bonequinho que eu tinha lá, quem tem menina pode ser uma bonequinha, não importa o que seja, porque como a doutora Lívia falou, aparece um sinalzinho, e esse sinal, às vezes, assim, depois passa despercebido, você vê aquele sinal, no dia a dia, ali, 2, 3 dias depois, uma semana, aquilo já fica comum, e às vezes você vai ter 3 meses ainda pela frente, 4 meses, uma consulta ainda. E você então, acaba esquecendo, acaba né, esquecendo daquilo ali. Então você pega um bonequinho, uma bonequinha, aí faz uma pintinha com hidrocorzinho, aonde que estava marcado de preto, mas saiu porque eu vim com ele na mão, foi esfregando. Depois aí onde você vê vê uma pintinha em você diferente, ou um sinalzinho que requer um pouco de atenção, você faz uma pintinha. Que aí quando você volta ao dermatologista, você sabe o que apareceu diferente. Por mais que esteja para você comum, você consegue uma referência. Aí isso aqui sai facinho com álcool, em qualquer bonequinho, qualquer bonequinha vai sair com álcool, e você vai sempre reutilizando aquilo ali. Ou se de repente for uma pintinha que ela fala assim, não, isso aqui vamos observar um pouco melhor, aí aquela ali você mantém e apaga as outras e vai refazendo isso. É uma forma assim, prática, né? Visualmente assim, facilita muito. Acho que tanto o diagnóstico no consultório, quanto da gente que está todo dia visualizando isso, porque uma coisa que muda depois desse diagnóstico, a gente fica o tempo inteiro procurando, se vigiando, se vigiando. E qualquer coisa diferente, a gente sente sinal de alerta. Só que na rotina do dia a dia, passou uns dias, pode passar despercebido. Com certeza. E esse despercebido pode custar sua vida, né? Nossa, com certeza. Doutora Lívia, acho que você pode confirmar, está quase encerrando a entrevista, essa questão do cuidado que a Gedri Isso, trouxe, o cuidado, né? que a gente tem que ter, né, os fatores de risco, um dos principais é a radiação, né, ultravioleta. A gente sabe que a radiação ultravioleta faz o dano ali no DNA das nossas células e isso pode gerar uma célula tumoral. Então, sempre o cuidado é fotoproteção, né, a gente fazer o cuidado com o protetor solar e não esquecer de reaplicar esse protetor solar, né, principalmente em trabalhadores que ficam expostos ou pessoas que têm já um histórico de câncer de pele, e fazer também a barreira física, né, uso de chapéu, óculos, como a Gedri falou, a blusa de proteção, porque a gente consegue fazer, né, essa prevenção e fazer sempre anualmente ali o controle no dermatologista. Com certeza. Meninas, nosso tempo acabou, a conversa foi maravilhosa. Obrigada pela presença de vocês Obrigada, aqui. bom dia.
Imagina. Que alerta importante. Vamos encerrar juntas, então, o Tribuna Manhã dessa segunda-feira ensolarada. Não esqueça de passar seu protetor solar. Gente, beijo pra vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tribuna Manhã. Oferecimento.